Feliz sábado, Escola de Profetas. Feliz sábado. Feliz sábado também para você que tem nos acompanhado. E feliz sábado, bem. Feliz sábado, professora Thay. Feliz sábado, escola. Feliz sábado. Feliz sábado para você que está em casa. Que seja um dia muito especial para você e que Deus te abençoe grandemente. Amém. E para esse dia de sábado ser tão bom e tão maravilhoso, não pode faltar o quê, bem? Não pode faltar reverência. Reverência e o quê? Adoração. E oração. Muito bem. Não combinamos essa parte. Mas você tem que falar oração, tá bom? E para esse dia de sábado ser completo, não pode faltar o quê? Oração. Oração. Então nós vamos convidar o pessoal de casa para fazer uma oração. Pode convidar eles? Posso. Eu convido você a orar para que Deus esteja mais perto de nós hoje. Vamos Amém. orar? Então vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por esse sábado. Cuide de nós, nos abençoe. Que dia grandioso, que é o dia de adoração grande para o Senhor. E também que hoje nós possamos cantar um hino de grande louvor e que seja muito abençoado hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Benjamin, você tem um melhor amigo? Sim. E quem é seu melhor amigo? Jesus. Que amigo nós temos, né? Em todas as dificuldades, em todas as circunstâncias, ele está presente para nos ajudar, né? Advogado. E nosso advogado, ele é tantas coisas. E por esse amigo nós vamos louvar o Senhor. E qual hino nós vamos cantar agora? Vou louvar o hino de número 333. Ó que amigo em Cristo temos. Amém. Filhinho, você tem que ir lá cantar. Amém. Que bom é louvar ao Senhor, né? A este amigo que nós temos aqui no nosso coração. Amém. E agora chegou outro momento muito especial. E que momento é esse, Benjamin? Vamos falar o nosso verso. E está onde? Em 1 Pedro 1, 22. Vamos falar no 3? 1, 2, 3. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade,
para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito à obediência à verdade, para um amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Amém. Que realmente isso possa ser verdade, né? Sim. Que nós possamos amar o nosso próximo com um amor verdadeiro e um coração puro, né? Sem mágoa, sem rancor, que o Senhor possa nos purificar. Com amor. E com amor, isso mesmo. E agora nós vamos ficar com o quê, bem? Com o nosso estudo. Isso mesmo, que o Senhor Jesus Cristo te enche de toda a riqueza que a palavra do Senhor Jesus Cristo tem. Amém. Bom dia para vocês. Bom dia para você que está em casa. Louvado seja o nome de Deus, porque podemos estudar, entender as coisas do Senhor, estarmos em comunhão com aquilo que Deus pediu que fosse escrito. Deus é o Deus dono de todas as coisas. Em Jeremias 27, o Senhor Deus, na sua misericórdia, Ele tem uma mensagem dizendo: eu fiz a terra, fiz o homem e os animais e os que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu dou a quem me apraz. Ele estava falando para fazer algo que ele não precisa, mas que faz, explicar para nós por que ele chamou e fez de Nabucodonosor, da Babilônia, uma parte da missão que ele tinha nessa terra. Como assim? Da Babilônia? O Senhor Deus, Ele faz o que precisa ser feito quando o seu povo precisa de correção. Por anos, Deus não esperava que o povo chegasse nesse ponto. Deus trabalhou com seu povo, insistiu com eles e disse: não vão por este caminho, porque esse caminho será de morte. Mas o povo insistiu. Foi isso ou não foi? Todo o tempo. O povo insistia, o povo dizia: não, é por aqui mesmo que eu quero ir. Não, é isso mesmo que eu vou fazer. E o povo foi trazido do pecado e da miséria dezenas de vezes. O Senhor Deus mandava seus profetas a este povo, ao nosso povo, ao meu povo, ao seu povo, centenas de vezes. E então o povo matava os profetas que lhe eram enviados. Um após outro foram mortos, e mortos de maneira muito terrível, porque eles não queriam ouvir as mensagens. Que coisa tremenda. Então o Senhor Deus faz uso de seu braço forte, ofertado, concedido, emprestado a um homem da terra. Porque até esse homem da terra só podia exercer poder se Deus assim permitisse. Este homem poderoso da terra, essa nação poderosa, só podia exercer poder se Deus permitisse. Mas o Senhor Deus comentava: olha, isto vai acontecer porque vocês precisam que isso aconteça. Para que vocês entendam que valor que vocês deveriam dar para o meu cuidado. Que valor vocês deveriam dar para quando eu estou no comando. Vocês precisam sentir quando eu não estou comandando vocês, o que Satanás é capaz de fazer com as suas emoções, com o seu físico, com a terra, com o templo de Deus. E a primeira coisa que o diabo faz é destruir aquilo que lhe lembra que ele é um fracassado. Quais são as duas coisas que ele destrói quando ele lembra? O que é que o diabo quebra e estraga sempre e de início que lembra que ele é um fracassado? O templo de Deus e o templo do Espírito Santo. Vocês ouviram o que eu estou dizendo? Quais são as duas coisas que o diabo estraga, que lembra que ele é um fracassado? O templo do Senhor, ali a igreja, ele termina, ele acaba, ele estraga, e ele quer colocar sua marca ali, e neste templo, porque ele também quer colocar sua marca de fracasso.
Então eu gostaria que você que está em casa, em nome de Jesus, vocês irmãos que estão nos ouvindo, prestassem atenção nisso. Satanás vai degenerar o templo do Espírito Santo. Satanás vai fazer de tudo para entrar dentro da igreja física, da igreja construída e depois da igreja espiritual dele. Ele vai fazer isso. Por que ele faz isso? Porque ele quer colocar sua marca de fracasso. Não foi diferente. Aí aparecem os profetas falsos, né? Dizendo, não será assim. Não será desta forma. Deu até um prazo para Nabucodonosor sumir de lá do meio do povo de Deus e de parar com toda a atuação de Nabucodonosor. Foi isso ou não foi? 2 anos. 2 anos, que coisa, né? O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta, na verdade, enviado pelo Senhor. Só quando se cumpre o que o profeta falou. Ontem eu vi os alunos tendo uma aula sobre doutrina da orientação profética com o pastor Ricardo, e eu estava lá sentada na minha sala trabalhando, mas ouvindo a aula, e vendo que os detalhes tremendos que vocês ouviram, as responsabilidades que tem quando você vai procurar saber quem é profeta de verdade, nesta época em que todo mundo quer ter tido visões, todo mundo quer ter tido informações especiais de Deus para o mundo. Mas esse profeta aqui, o falso profeta Ananias, ele não era verdadeiro, não é isso? Mas quando alguém é verdadeiro? Quando Deus chama, quando Deus coloca, quando o Senhor Deus trabalha. E não foi diferente com os discípulos. Imaginem que privilégio, agora você pode colocar, filho, que privilégio tremendo ter sido chamado pelo nome. Deus escolheu, não pense que foi aleatório. Não imagine que o Senhor Jesus, na sua misericórdia e bondade, ao passar, falou assim, aquele ali porque tem a cabeça de um bom formato, aquele outro porque é rico, aquele outro porque... Não, o Senhor Deus, olha, os 12 patriarcas eram responsáveis por sua igreja primitiva. Os 12 apóstolos seriam responsáveis por sua igreja atual, da época do Senhor Jesus. Eles seriam a base no seu comportamento, no seu ensino. Que coisa tremenda! Então não eram qualquer pessoa, não seriam qualquer um. Eu preciso comentar uma coisa com vocês, para que vocês entendam a seriedade do que é que existe num chamado de Deus. Abra bem seu ouvido. O Senhor Jesus escolhia como seu local especial de estada, não os locais fechados de um templo ou de uma sinagoga, para pregar, e nem havia sinagoga suficientemente grande para poder comportar a quantidade de gente que o seguia. Vocês sabem disso ou não? Era uma multidão. Nunca pense que esse pouquinho de gente que às vezes a gente consegue... Pode passar, filho. Pode voltar um. Que a gente consegue imaginar, né? A gente pensa assim um pouquinho, não, gente, era muita gente. Vocês já conseguiram falar para 500 pessoas? Não? Para 10 mil pessoas? Hã? Não? 15 mil? Eu me lembro uma vez, quando nós estávamos na África trabalhando, que um pastor veio no final da pregação e disse, hoje tinha 12.800 pessoas aqui. Aí eu me assustei, porque na verdade era muita gente que estava lá. Eu perguntei, como o senhor contou? Aí ele disse assim, não fui eu que contei. Eles, quando vêm, eles trazem um feijão e colocam dentro do saquinho. Cada um que chega coloca o feijãozinho dentro do saquinho. E depois é só contar os feijões. A gente separa a quantidade de feijão entre nós ali e todo mundo conta, depois soma. Eu falei, é mesmo? Ele é assim. Então eles traziam um feijãozinho, colocava dentro do saquinho, não tinha como perder a conta. É inteligente, né? Sim ou não? Vocês têm ideia a quantidade de gente que vinha e se apinhava para ouvir Jesus? Não tinha templo que conseguisse suportar, né? Lá estava, mas ele escolhia que locais para que ele falasse. A natureza, encostas de montanhas, aonde ele pudesse usar o exemplo da natureza, dos animais, as coisas que estavam ao redor, para que ele pudesse falar. Olha que coisa linda. E esse tipo de atitude que Jesus tinha era o espaço local onde ele levava os discípulos para que ele pudesse dar orientações seguras. Imagine o privilégio de ouvir da boca do próprio Jesus o que fazer. Do próprio Jesus, como agir.
que soluções ele pode dar, que situações ele gostaria que fossem diferentes, ouvindo da boca dele para você não ter dúvida nenhuma. Quando você ouve alguma pessoa que está a seu encargo, algumas vezes você é capaz de pensar assim, olhe bem, na verdade, olha bem como nós somos, será que é assim mesmo? Eu vou perguntar para Deus se é assim. É assim que nós fazemos quando alguém nos dá uma orientação. Mas imagine estes homens que estavam diretamente com Jesus, ouvindo dele, ouvindo as palavras do Filho de Deus. Deve ter sido um negócio tremendo. Agora imagine, a maior obra da terra. Vocês acham que Jesus chamou homens de que tipo para cumprirem a maior obra da terra? Eles eram homens perfeitos? Não. Eles eram homens com defeitos iguais aos teus e os meus? Sim ou não? Me chamou muito a atenção o Senhor Deus ao comentar que a obra que ele deu aos discípulos, a obra que ele dá quando ele chama alguém, só é menor do que a dele própria. Quantos de vocês leram isso? Quantos de vocês perceberam esse tipo de informação que nós recebemos? Espera aí, então ser médico, ser presidente da República, ser o comandante da maior nação da Terra, quem de vocês aqui poderia substituir o Biden? Pensem, vamos lá, vocês têm uma obra maior do que a deles, segundo o que nós acabamos de ler no material que o Senhor Deus trouxe para nós, nesse capítulo 30 do Desejado de Todas as Nações. A obra maior do que qualquer outra, menor somente do que a do próprio Cristo. Que tal? Você tem ideia do que é isso? Aliás, você precisa entender, esta era a responsabilidade que Deus deu para o povo de Israel todinho. Não foi só para os 12. Os 12 foram chamados para esta missão especial, mas para o povo de Israel, o Senhor Deus tinha dado esta missão descrita desta maneira como nós lemos, com a importância menor somente do que a do próprio Cristo. Isso não é coisa simples. Mas algumas pessoas acabam deixando o seu trabalho chamado por Deus para cumprir outra missão por causa do status. Quem dos discípulos tinha ideia de status? Respondam para mim. Judas. Infelizmente, alguns de nós tomamos a posição de Judas dentro do trabalho do Senhor. Os outros, como Natanael e Felipe, Natanael tão difícil de trabalhar, não é? Vocês viram como Deus trabalhou e lutou com um homem. É terrível viver com um homem como Natanael, sim ou não? Terrível viver com alguém como Felipe. O Senhor Deus diz, em feliz contraste com a incredulidade de Felipe, estava a infantil confiança de Natanael. Era homem de natureza intensamente fervorosa, homem cuja fé se apoderava das realidades. Todavia Felipe foi aluno na escola de Cristo e o divino mestre lidou pacientemente com sua incredulidade e espírito tardio. Vem cá. Mesmo gente com espírito tardio, outros com incredulidade, outros com fé vacilante, mesmo esses Deus podia usar, mas não podia usar Judas. Não podia. Por quê? Porque Judas possuía um comportamento que era falso. Como Judas era difícil, né? O único que não foi chamado. Era o mais promissor. De todos os que estavam ali, ele era o melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro Desejado de Todas as Nações e a própria Bíblia fala mais de Judas do que de qualquer outro discípulo. Sabem disso? A senhora White fala mais de Judas do que qualquer outro discípulo. E ela dedicou, por ordem do Senhor, um capítulo todinho do Desejado de Todas as Nações para ele. Só para ele. Eu não sei se você já percebeu também, que com relação a Judas, existem tantos detalhes que você tem que começar a pegar e a observar. Aonde ele foi criado, de onde ele veio, por que Iscariotes, por que este nome, e qual era a formação intelectual deste homem. Era o único que, ele era mais alto que os outros, eu não sei se vocês sabem, forte, com uma constituição muito forte, muito capaz, ele era alto, grande,
de uma constituição muito privilegiada, ele tinha um aspecto de quem era inteligente e era muito inteligente, capaz. E quando ele chegou então, que se ofereceu para trabalhar, os discípulos esperando, nossa, já que você não aceitou a ajuda dos outros homens poderosos da nação, quem sabe agora com esse que vem? Jesus não deu muita importância. Eu quero seguir a você. As raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas eu não tenho de reclinar a cabeça. E quando virou as costas, continua andando. Por que Jesus fez isso com Judas? Porque sabia que a vinda dele para vir trabalhar com Jesus era porque ele queria um lugar especial no mundo. Quando ele subir no trono, eu me torno a sua mão direita. E Jesus sabia disso, disse para ele, eu não tenho nada disso que você está procurando. E não é esta a minha intenção. Que engraçado, né? Jesus, ao chamar esses discípulos um a um, ele queria passar para o coração deles o que tinha no seu coração próprio, no coração de Jesus. O que tinha no coração de Jesus? Não as glórias deste mundo. Um serviço abnegado pelas pessoas, uma luta por quem não merecia, um amor incondicional por quem não merece. Era isso que tinha no coração de Jesus. E ele queria que as pessoas que o seguissem, que estivessem a seu comando e direcionados para a sua obra, tivessem esse tipo de atitude também. Judas era aquele que observava e dizia, não acredito muito nesse Jesus aí não. Aliás, como vocês são fracos, ele dizia para os seus colegas dentro do seu coração. Mas ele continuava a encantar com o seu jeito, com a sua maneira de agir. E ele olhava os pecados e os erros de seus irmãos que tinham pecado sim ou não. Você viu a lista que Deus deu aqui do que ele falou a respeito desses homens? Eu fico impressionada. Os apóstolos diferiam largamente em hábitos e disposição. Eram muito diferentes. Vocês, olha o que eu vou te falar, vocês chamariam homens assim para o trabalho de Deus, para o trabalho que tivesse sob seu comando? Chamariam, deixa eu dizer como, olha lá. Havia o publicano Levi Mateus. O que significa dizer que alguém era publicano? Que situação terrível. Havia o publicano Levi Mateus. O ardente Zelote Simão. O que é ardente? Imaginem a cena. Que tipo de comportamento ele tinha? Gente, não era fácil lidar com Simão não, viu? Havia o intransigente impulsivo Pedro. Puxa vida, impulsivo. Você nem já tinha falado, ele já tinha dado a resposta. Rapidinho ele estava ali falando. Ele abria a boca para falar, você já sabia que era para trazer algum tipo de incômodo, chateação. Ele era o primeiro a falar, nem os outros tinham pensado a resposta, ele já tinha resposta. Só que, infelizmente, as respostas de Pedro, as comunicações de Pedro eram quase sempre de molde a precisarem de correção. E Judas, olha lá, e Judas, né? Ali quando ele fala, e Judas, não fala nada sobre Judas, percebeu? E Judas, porque só esse nome já te diz muita coisa. Aliás, qual de vocês gostaria de colocar o nome do filho de Judas? Bora, pensa aí. Vocês já viram alguém dizer, qual o nome dessa criança? Judas. Você casou com quem? Com Judas. Você já viu alguém falando isso? Eu me lembro quando eu era criança que uma vez nós vimos um pessoal no meio da rua correndo com um boneco na mão. Ele tinha um boneco amarrado num pau e todo mundo dava cacetada naquele boneco. Aí eu falei pro meu pai, papai, o que é isso aí? Era uma gritalheira do povo correndo atrás daquele boneco amarrado num pau. Meu pai falou, a malhação do Judas. Eu falei, a malhação do Judas era. E meu pai foi explicar desse costume que se tinha antigamente. Eu sei que hoje vocês não conhecem sobre isso. E batiam tanto no Judas e davam cada paulada e a mão para lá, para cá. Era um boneco que alguém tinha. Você lembra disso, Maria? Ia para tudo que era lado, era pau. É perto da Páscoa? E vou dizer uma coisa para você, Maria. Eu tinha tanta vontade de ir lá dar uma paulada também. Meu pai não deixa. Você chegou a dar, mãe? Vou dizer uma coisa a vocês que estão em casa. Se vocês também tiveram vontade, eu tive. Meu pai não deixava, não. Eu não fui. Mas imaginem, agora eu te falar. Você já viu alguma vez uma pessoa chamada Judas? Não tem por quê? Ninguém quer colocar o nome dele, o nome de seu filho. Ninguém quer se lembrar como Judas. Ninguém. Porque... colocaram fogo. Amarraram num poste, colocaram fogo.
Colocavam fogo no Judas, é isso mesmo, minha filha. Deixa eu te dizer uma coisa, por isso que aqui, quando é descrito, cada um com o seu pecado, só o fato de falar Judas já diz muito. E Judas, foi isso ou não foi? Avante. De vil espírito, Tomé, leal, né? Judas tinha vil espírito, tinha ou não? Tomé, olha lá, vamos lá, leal, se bem que tímido e temeroso. Felipe, tardio de coração e inclinado à dúvida. E os ambiciosos e francos filhos de Zebedeu com seus irmãos. Estes foram reunidos com suas diferentes faltas, todos com herdadas e cultivadas tendências para o mal. Mas em Cristo e por meio dele deviam fazer parte da família de Deus, aprendendo a tornar-se um na fé, na doutrina, no espírito. Teriam suas provas, suas ofensas mútuas, suas divergências de opinião, mas enquanto Cristo habitasse no coração, não poderia haver discórdia. Peraí, eles tinham dificuldades entre eles, sim ou não? Quero dizer para vocês que isto acontece mesmo. Ontem eu estava orientando um de vocês, porque aqui na Escola de Profetas a gente dá a oportunidade para os alunos tomarem a liderança da escola inteira na mão. Então faz parte do estágio de liderança deles. Então a escola inteira, a Escola de Profetas, é entregue na mão destes alunos e os alunos desenvolvem então esse trabalho que foi colocado sob nossa responsabilidade. E ao conversar com eles eu disse, olha, vocês verão que vão ter gente que vai ter dificuldade, problemas, chateação, tromba, mas estas coisas humanas não podem ser um fim em si mesmas. Nós, como líderes de Deus, devemos correr e ajudar estas pessoas para que elas saiam daquele quadro, para que não haja discórdia permanente. Vocês viram aqui que haviam dificuldades entre eles, mas não poderia haver discórdia, tá? Seu amor levaria ao amor de uns para com os outros. As lições do mestre conduziriam à harmonia de todas as diferenças, pondo os discípulos em unidade, até que fosse de um mesmo espírito, de um mesmo parecer. Qual é a intenção de Deus? Tornar eles um no mesmo espírito, um no mesmo parecer. Este é o grande desejo do céu. Lembra da oração de Jesus? Que sejamos todos um, como eu sou um contigo. Olha só que exemplo tremendo. Avante. Cristo é o grande centro e eles se deveriam aproximar uns dos outros exatamente na proporção em que se aproximassem do centro. E então, quando Jesus chama todos estes homens impuros, esses homens ruins, inclusive Judas no meio deles, Jesus não chamou, né? Foi o único que veio. Ele então se ajoelha com esses discípulos, olha que coisa linda. Fica Jesus no centro e ele levanta a mão e os consagra. Foi isso ou não foi? Sim. Ali foi o momento, gente, por ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, né? Pondo-lhe as mãos sobre a cabeça, fez uma oração consagrando-os à sua sagrada obra. Assim foram os discípulos do Senhor ordenados para o ministério evangélico. Louvado seja o nome do Senhor. Podem imaginar isso? Recebendo a bênção de ninguém mais, ninguém menos. Ele diz que ele foi colocando, imagina Jesus colocando a mão sobre a cabeça de cada um. A mão que havia criado Adão. A mão, a boca que havia dito e todas as coisas aparecido, foi a que disse e lançou a oração de consagração sobre todos os discípulos. Podem imaginar isso? Jesus ajoelhado no centro, né? Que coisa tremenda. Por que Deus não chamou anjos? Respondam. Por que o Senhor Deus não trouxe 12 anjos do céu para esse serviço? Porque o homem tinha que trabalhar junto. Como é que é? O homem tinha que trabalhar junto? Por quê? Homens falhos. O Senhor Deus sabe que homens são falhos. Por que homens tinham que trabalhar junto com Deus? Desculpa, não te ouvi. Pois eles compreendiam a fraqueza. Eles compreendiam a fraqueza humana? Sim ou não? Quer que eu fale uma coisa para vocês? É preciso você compreender alguns detalhes interessantes. Deus chamou homens falhos para liderar homens falhos. Vocês sabem que quem lidera também é falho, sim ou não? Às vezes a gente pensa assim, mas você não tem capacidade de me dizer nada. Olha, homens falhos dirigem homens falhos. Não é interessante isso? Sim ou não? Agora veja. Eu preciso que você veja que o Senhor Deus não saiu do meio de gente falha porque eram falhos.
Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Há meses, desde que nós começamos esse ano bíblico, e aqui na Escola de Profetas eu tento repetir e colocar esta informação celestial no coração dos discípulos que saem daqui. Qual é a informação? Deus não se separa de quem está errado. A especialidade de Jesus é lutar por quem está errado. Não são sãos que precisam de médico? Sim ou não? Quando você vê alguém errado, você se afasta dessa pessoa. Veja, você tem que se afastar da atitude dela, não dela. Você tem que se afastar do pecado que a pessoa comete e não copiar o pecado dela, mas não dela. Se o teu trabalho é exatamente ajudar a pessoa em miséria, isso tem que ficar claro na sua cabeça. Por que isso é tão sério? Porque foi isso que Jesus fez com você quando você errou. Quando você errou, Deus fugiu de você? Responda. Não. Por que não? E cada um de nós sabe da miséria que somos e fizemos. Nós não gostaríamos que ninguém soubesse da desgraça que somos. Algumas pessoas hoje em dia, elas saem da igreja, elas se afastam das pessoas, dizendo que querem sair. O Senhor Deus, quando diz sair do meio deles e apartai-vos, é o povo do mundo, não o seu redil. Do seu redil, do seu povo, da sua gente, o Senhor Deus espera que a gente lute pelos da família de Deus. Quando Deus fala principalmente os da família de Deus, para lutar por eles. Isso é muito sério. Isso não dá liberdade de alguém dizer, eu faço errado mesmo? Os discípulos também eram errados. Os discípulos mudaram de vida, sim ou não? Sim. Os 2 filhos, lembra de João e seus irmãos eram chamados de filhos do trovão. E foram considerados depois, João foi considerado o discípulo mais manso, mais parecido com Jesus, mesmo tendo sido chamado filho do trovão. Houve mudança na vida destes homens? Sim ou não? Houveram grandes mudanças, tremendas, por terem sabido viver com Jesus. Agora olha aqui esta informação que começa no parágrafo, aquele que chamou os pescadores da Galileia, acha isso por favor. Aquele que chamou os pescadores da Galileia, chama ainda homens a seu serviço, e está tão disposto a manifestar por nosso intermédio o seu poder, como por meio dos primeiros discípulos. Imperfeitos e pecadores como possamos ser, o Senhor estende-nos o oferecimento da comunhão com Ele, do aprendizado com Cristo. Convida-nos a colocar-nos sobre as instruções divinas, para que, unindo-nos a Cristo, possamos realizar as obras de Deus. Avante, veja mais esse detalhe. Temos, porém, esse tesouro em quê? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Foi por isso que a pregação do Evangelho foi confiada a homens falíveis e não a anjos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero comentar uma coisa com você antes de fecharmos esse momento. Olha para cá. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, que você foi chamado. Eu estou falando aos alunos da Escola de Profetas. Só que eu também não tenho nenhuma dúvida que você que está aí me ouvindo foi chamado. Eu estou falando para você que está em casa. Por que eu preciso destacar isso? Você ter certeza do chamado é algo muito sério. Os alunos que vêm aqui para casa, quando eles começam a ver que a coisa é difícil, uma coisa é dizer assim, eu quero ir para o campo, comer coisas nascidas da terra, eu quero estudar a Bíblia, outra coisa é enfrentar as condições de morar no campo. Trabalhar para nascer a comida que quer comer do campo. Outra coisa é acordar de madrugada para ir ler a Bíblia, igual Jesus, que passou a noite todinha em oração, antes de fazer a consagração aos discípulos. Foi isso ou não foi? Noite toda. Alguma vez você passou a noite todinha orando? Quando você percebeu o dia estava raiando, já te aconteceu isso? Jesus passava muitas vezes, noites inteiras orando, e é isso que é exigido de você, que tem um chamado de Deus na sua vida. Que você passe momentos em oração, em clamor diante do Senhor, em busca. Se você não quer passar a noite em oração, passe o dia em oração enquanto está no serviço. Passe o tempo todo clamando, pegou uma cenoura na mão. Senhor, lava meu coração igual estou limpando essa cenoura aqui. Me ajude, Senhor, a trabalhar pela minha vida, pela vida dos outros, da forma como eu espero que o Senhor trabalhe na minha história. Me ajude a pegar esse paciente, a fazer o melhor que eu posso com esse paciente, da maneira como eu gostaria que o Senhor fizesse por mim, em nome de Jesus. Se não for assim, não vale a pena nem estar vivo. Ouça o que eu estou lhe dizendo.
A igreja adventista inteirinha foi chamada, você foi chamado para o trabalho do Senhor. Você tem um chamado igualzinho os discípulos, da mesma forma. Não podemos de forma alguma aceitar a condição de Judas. Vários de nós temos as características de Judas, que o nosso interesse é poder, é dinheiro, é condição, né? E o Senhor Deus às vezes até dá, porque Ele deu a bolsa na mão de Judas, para que Judas tivesse a chance de trabalhar aquela parte terrível de seu caráter, né? Quando os alunos chegam aqui, e que às vezes tem um problema, tem problemas aqui? Certamente. Quando tem problemas, eles pegam e falam, eu quero ir embora. Eu falei, eu tenho certeza do teu chamado. Às vezes, eu tenho mais certeza do chamado do aluno do que ele mesmo. Fala, mas como a senhora tem certeza? Eu falei, se eu não tivesse certeza, você não estaria aqui. Certeza absoluta, total, completa. Agora, quando o aluno vem, ele tem defeito, sim ou não? Tem. Aí as outras pessoas costumam dizer bem assim para mim, mas irmã Maísa, mamãe, dá uma olhada nessa situação, essa pessoa tem esse e aquele outro defeito. Eu falei, ué, eu sei disso. Eu também tenho uns que você não conhece. Você vai conhecer com o passar do tempo. No entanto, esta pessoa que está aqui foi chamada para ser talhada por Deus, para que possa fazer um trabalho por alguém com defeitos semelhantes. Como assim? É isso mesmo. Saiba que depois, quando o Senhor Deus for mandar você para algum lugar para trabalhar, você vai encontrar alguém que tinha os defeitos dos quais você foi liberto. Se você vencer com Deus, Deus vai te mandar para ajudar a vencer outra pessoa também. Por isso, tesouros em vaso de barro. Deus vai te dar um tesouro, vaso de barro, para que você possa ir e ajudar alguém que tem as mesmas quedas, as mesmas misérias que você. Infelizmente, alguns permanecem como Judas, que no fundo, todos nós chegamos como Judas. E depois, então, podemos nos tornar como João. Pode ou não pode? A situação de Judas poderia ter sido a de João? Sim. É só querer. É só pegar e correr, aprender da escola de Cristo. E esse é o meu desejo para você nessa manhã. Que em nome do Senhor Jesus, que pela graça do poder do Senhor, o Espírito de Deus possa usar você 100% na mensagem, na graça, no poder que Jesus nesses últimos dias, chamados para os últimos dias. E quero te implorar em nome de Jesus, que nenhum de nós desenvolva as características nefastas, satânicas de Judas, Pai Santo. Que possamos, a exemplo do que João recebeu de ti, absorver as mensagens, o tratado, o cuidado de Jesus e que possamos oferecer isso para os outros. Que possamos ser reconhecidos nessa terra como discípulos que vieram pecadores e saíram da presença de Deus úteis para o serviço santo. Em tuas mãos entrego essas pessoas que estão em casa, te entrego as dificuldades e angústias que alguém possa estar passando e rogo a ti, Senhor, que nenhum de nós venha desistir. Em nome de Jesus. Minha gente, um abraço.